Ah, este Hans com suas teorias. Esta exclamação, como um coro desafinado, rompeu de 10 ou 15 bocas de estudantes que, com um cachimbo de louça entre os dentes, tinham, em face deles, sobre a mesa de carvalho da taberna, imensos canjirões cheios de cerveja. O estudante assim interpelado era o rapaz alto, muito barbado e muito cabeludo, sob a invariável casquete de veludo. Trajava sobrecasaca de alamares, culote de couro e botas de solvarão. Porém, sua face pálida e sua fisionomia, mais fina que as de todas aquela assembleia de futuros médicos de inteligência um pouco espessa, denotavam um espírito e uma alma superiores. Não riam, senhores, disse ele, e vejam, apoiando minha tese, que é isto, insisto, a afirmação de que uma solidariedade que existe mesmo após uma separação violenta entre um membro de um corpo e esse corpo. Eu vou contar-lhes uma pequena história. Nós te escutamos. Procura ser interessante, gritaram os incrédulos camaradas. Com uma voz pausada, Hans começou. Eu era muito amigo do Major Miller, que foi, em seu tempo, vocês sabem, o mais belo jogador de nossas estações balneárias. Conhecia-o desde minha infância. Era um velho amigo de minha família e cada vez que vinha à minha casa, não deixava de trazer-me um monte de guloseimas. Quando me tornei rapaz, eram livros, principalmente romances e obras sobre a arte militar que ele me dava. Quero que sejas marechal, dizia-me muitas vezes, torcendo-me a orelha. Depois, na minha adolescência, fazia-me presentes de armas. Sentia eu por ele um respeito afetuoso, que me permitiu, assim que não fui mais um fedelho, para falar como os franceses, entrar na sua amável intimidade. Porque ele foi um homem encantador, para exprimir-me novamente com esses diabos de franceses. Além disso, muito estroína, amando as mulheres, a bebida e o jogo, mas o jogo e a bebida ainda mais do que as mulheres. E não sem razão, talvez, observou o gordo Fritz. Hans tornou. Foi precisamente a propósito de uma briga de jogo e não por uma dama, como afirmaram alguns das autoridades que, havendo sido insultado, ele se bateu a espada num duelo famoso, onde matou o adversário. Recebera, porém, ele também um tão infeliz ferimento no pulso que tiveram, apesar dos sintomas não serem alarmantes, de lhe cortar a mão direita. Por um estranho capricho, o major não quis se separar desse órgão, que ele tinha muito belo, de uma beleza viril. Para conseguir isso, mandou preciosamente saturá-lo de aromas, injetar bálsamos muito poderosos e conservou sobre um globo de cristal em seu quarto de dormir. Tá. Boa farsa. Fritz, cala-te, por favor. Eu a vejo ainda. Essa mão seca e cabeluda de velho militar. Vejo aqueles dedos que pareciam crispados, febris em sua imobilidade terrível de desenfreados jogadores, repousando, com que repouso, sobre o veludo vermelho e verde de uma almofadinha com bolas de ouro. A carne, se aquele objeto cruelmente, quase fantasticamente estranho, podia se chamar de carne. A carne, digo, que se diria de gelo sobre o pergaminho moreno que fora a pele, não tinha naturalmente nenhum estremecimento, mas nos passava um arrepio ao contemplá-la. No anular, um enorme anel engatando um peso rubi, que o sol ou a lâmina ou a lâmpada, ou a reverberação das flamas resinosas da grande chaminé iluminava estranhamente. As unhas, cortadas curtas, à maneira dos soldados, haviam imperceptivelmente crescido após a fatal amputação.
e larga, espessa, nervosa apesar de tudo, e nervosa de maneira feroz. A mão dormia lá, havia anos, sob troféus, entre maciças joias, pistolas com bainhas de prata e de cobre, velhos sinetes com bizarras divisas, sobre uma tábua de pau rosa. Ela dormia, a mão, havia anos, quando o major caiu da cama no limiar da moléstia que o devia levar, como dizem nossos caros e ilustres professores, que foram, quase todos vocês ignoram, consultados naquela ocasião. Mas eis aqui a verdade. Pronunciando estas últimas palavras, a voz de Hans tornou-se grave, lenta, ia dizer solene, e não me teria enganado. E foi, de resto, nesse tom que ele prosseguiu sua narração. Fui chamado na casa de Miller, primeiro na qualidade de jovem, mas íntimo amigo do major e a pedido deste, e também como aluno do Dr. Snerber, que presidiu, vocês se lembram, as inumeráveis conferências mantidas em torno daquela memorável cabeceira. Porém, a primeira circunstância fez com que o doente me preferisse para o velar todas as 2 noites. O caso exigia numerosas fricções para as quais os revulsivos mais violentos eram indispensáveis, e a mesa da cabeceira, assim como as outras mesas, se achavam atravancadas, tanto de loções como de poções, numa grande desordem. Negligência fatal, ou talvez não, porque provo que se tudo estivesse arranjado de outra maneira, o resultado seria o mesmo. Ao resultado, então, sem mais precauções oratórias. Senhor Fritz, pela última vez, eu convidado a se calar. Estas palavras em coro traduziam agora um interessante impaciente. Hans continuou. Eu passo sobre os penúltimos dias do major, que foram uma imensa agonia. A força extraordinária do moribundo fê-lo passar por todos os horrores possíveis. Febre, calafrios, cãibras, delírio, sobretudo delírio. Ah, camaradas, que delírio! Ora, eram gritos de comando, de entusiasmo militar, tais como os cantos fogosos de fúria guerreira, de másculo furor bem germânico. Ora, eram os sorrisos e os gestos inequívocos de um perseguidor de mulheres, habituado a tratá-las sem cerimônias, porém não sem paixão. Depois, apregoando cartas, lançamento de dados e de fichas em todas as roletas deste mundo. Enfim, uma mania louca de autobiografia falada. E esses podemos altamente alarmantes cessaram bruscamente e pensamos que o enfermo entrava na fase camatosa, porém enganamo-nos. Uma reação das mais rápidas operou-se. Uma melhora admirável seguiu-se e quase acreditamos num princípio de convalescença. Ora, uma tarde em que eu velava, Miller caiu numa grande sonolência e acabou por dormir um calmo e profundo sono. Eu lia sentado numa poltrona. O quarto, que, para poupar os olhos do enfermo, haviam tornado sombrio com grandes cortinas verde escuro, era alto, em parte ornado com tapeçarias representando festas galantes e cenários de pastores. Aqui e ali, miniaturas de mulheres, retratos de oficiais superiores. Esta decoração compósita era a mescla de guerra e de volúpia, não deixavam de impressionar, sobretudo nesse falso dia sombrio, com a luz da grande lâmpada de alabastro das horas noturnas. Recordo-me bem que eu lia Jumine, um rosto do sabor que o excelente major me havia comunicado outrora, pelas coisas militares, e uma leitura tão pouco sugestiva para o fantástico como é possível ser. Pouco a pouco, entretanto, eu me sentia levado pela sonolência e decidi abandonar-me a ela
por algum tempo, pois que o doente naquele momento não necessitava de nada. Mesmo assim, fui olhá-lo de perto e constatei que a respiração estava calma e o sono tranquilo, como o de uma criança. Retornei ao meu lugar, com os olhos por acaso voltados para o canto onde estava a mesa sobre a qual repousava a mão. O quarto estava iluminado somente por uma lamparina suspensa. Pareceu-me ver a mão se agitar. Interessante o efeito do sono, pensei, e aproximei-me sorrindo. E a mão movia-se mesmo? Cantarolou curiosamente Fritz. Desta vez ninguém notou a interrupção, e Hans, após sorver ligeiramente um pouco da cerveja de seu copo, com tampa de estanho, continuou. Sim, senhores, a mão movia-se sempre, ou pelo menos pareceu-me mover-se assim como os dedos que se erguiam e se abaixavam, um por um ou todos juntos, num sentido diferente e inteligente, se espreguiçava numa palavra de um longo letargo. Surpreso, fiquei, por assim dizer, pregado no tapete, não querendo crer em semelhante aberração. A mão continuava, e eu só posso dizer continuava, e verão que eu tenho de me exprimir assim. Continuava a mover-se mais e mais, como a retomar força e direção. Não me contendo mais, e querendo ter certeza de que via, ergui o globo de cristal que cobria a estranha relíquia e pus, assim, esta última em plena liberdade. Subitamente, a mão virou-se sobre o coto do pulso, coberto por um amplo punho de rendas. E os outros dedos, menos o polegar, se fecharam, ordenando-se com o índice que eu retornasse ao meu lugar. Imperioso era o gesto de um chefe militar, designando um posto a ser ocupado sem demora e sem explicações. Tu sorris, Fritz, mas asseguro-te que nada naquele momento eu não tive vontade de sorrir e ainda menos de pensar no revoltante absurdo daquela visão. Absolutamente sem acreditar, mesmo vendo, sentia-me atordoado, e para que não confessar, se o fim desse fato me absolvera, eu estava aterrado. Tanto assim que recuei até a minha poltrona, onde caí, os olhos cravados sem o querer no horrível objeto que agora, cúmulo do horror, estendia seus dedos, encolhia-los, tornava a estendê-los, assim como para dar passes magnéticos. Confesso que me senti hipnotizado, pregado na poltrona, incapaz de um movimento. Sim, pois que, repito, o acontecimento posterior não tardara a me desculpar dessa aparente credulidade e fraqueza. Ao mesmo tempo, a luz calma da lamparina empalidecia ainda e tornava-se uma horrível brancura, de que somente a eletricidade poderia dar uma imperfeita ideia. Qualquer coisa como chamalotes luminosos, mais que lívidos, mais que lunares, se alargavam, e espécies de ruído indefiníveis, música lúgubre, semelhantes a tímpanos velados e trombetas ensurdecidas e os órgãos muito longínquos. Longínquos choravam, ronronavam, derramavam-se em ondas muito vagas e infinitamente obsedantes. Subitamente, a mão se ergueu sobre seu coto, agitou-se alguns instantes de frente para trás e vice-versa, como para tornar impulso, e saltou para o chão como um gato, sem ruído algum. E ainda como um gato caminhou para o tapete, com movimentos ondulatórios, e, chegando perto da mesa da cabeceira, pulou para o mármore, tateando entre os frascos de medicamentos, desarrolhou um dentre eles, tomou-o e derramou algumas gotas num copo de chá. Depois, ondulando até o nariz do major,
beliscou de maneira que este despertasse espirrando. A mão afundou-se entre o buraco, entre o branco e o negro dos lençóis. Depois precipitou-se para o chão, onde ele não a seguia mais com o olhar, pois daí em diante toda a minha atenção concentrou-se no enfermo. Este disse: "Como estou com sede!" E, para meu imenso e indizível horror, sem que eu pudesse me erguer da poltrona onde me retinha, não sei que força diabólica ele pegou o copo de chá e bebeu. Precisamente nesse instante, senti-me desligado daquela poltrona e corrido ao leito, onde pude constatar a morte imediata do major. Sem fazer esforços inúteis, olhei para o frasco do qual a mão se havia servido. Tenho de exprimir-me assim. O vidro continha um veneno fulminante destinado a uma medicação para uso externo e se achava por engano entre os bules de chá e os frascos de xarope do julepe. Sentia-me aniquilado, como podem imaginar, e passaram-se vários minutos antes que pudesse tomar posse de todos os meus sentidos. Quando consegui, pensei imediatamente em prevenir os íntimos do major, porém, antes de sair, lancei instintivamente um olhar sobre a mesa, onde a mão costumava estar exposta. Ela lá se achava sob o vidro, tal como sempre havia anos. Boa força! Ei, amigo Hans, tiveste uma bela alucinação, eis tudo. O fato é que, como alucinação, é inédita. Na verdade, divano aut putius diabolicum, Hans terminou. A morte foi atribuída a causas normais. O enterro teve lugar e os dias se passaram. Necessitei ir mais de uma vez à casa de Miller. Eu não deixava de observar a mão que havia ficado na câmara mortuária, não frequentada após a catástrofe, e verifiquei sem admiração, e chamem-me de louco se quiserem. Eu havia lido e relido um monte de volumes em que até os títulos lhes são desconhecidos, senhores sábios, e verifiquei, sem pasmo, uma notável delinquência nos tecidos e na musculatura. Somente os ossos continuavam indênes, mais visíveis, dominando cada vez mais. Sobreviveram sintomas de decomposição, manchas, flacidez, etc. Um dia, desculpem essa recordação me dá náuseas de terror e de nojo, mas um dia eu vi vermes na mão. Basta. Ai, por favor, para. Não importa, é tão verdade como é verdade que estamos vivos. Terminando essas palavras, nosso estudante afastou-se feliz e orgulhoso pelo efeito produzido, enquanto seus companheiros espantados se olhavam, alguns quase horrorizados, outros quase sorrindo, todos visivelmente impressionados, e uma discussão parecida pronta a despontar naquele silêncio, quando Fritz, sempre cético, disse: "Se nós bebêssemos um truculento copo de champs, isso nos purificaria as ideias?" Aceitamos. E até pela madrugada, posso afirmar, sem susto, eles empinaram muitos copos. Assim terminou a história da mão do Major Miller.